O que parecia ser um sonho, né, de ser feliz na vida sentimental, foi exatamente o que me afastou de Deus. Eu sonhava em ter uma família estruturada, né? Eu era casada com uma pessoa que ela não tinha uma vida com Deus. Devido à prioridade que eu dei para ela, isso ocasionou o meu afastamento de Deus. Então, conforme eu ia lutando por ela, quando nós saíamos, eu preferia, para agradar essa pessoa, eu acabava bebendo com ela, eu acabava dançando músicas inapropriadas com ela, né? Tinha uma outra vida fora da igreja para tentar agradar essa pessoa, com o intuito dela fazer a obra comigo, dela se converter também comigo. Acabou que nós nos separamos, né? E aí foi o meu fundo de poço, porque eu via que, de certa forma, essa pessoa estava lá no mundo, estava feliz, seguindo a vida dele, então para mim era doloroso estar dentro da igreja e ver que aquela pessoa estava feliz e eu tendo que passar por tudo aquilo. Quando eu vi, eu já estava bem distante de Deus, então as amizades que eu tinha, elas apareceram, né? Me chamavam para festas, para baladas, e nisso eu me vi em uma vida de prostituição, usando droga, bebendo todos os dias, porque eu estava com um vazio tão grande na minha alma que eu não tinha coragem de encarar aquilo que eu estava vivendo. Então o que eu fazia? Eu bebia todos os dias. Não tinha um dia da semana que eu não bebia, inclusive no meu trabalho, né? No meu horário de almoço eu ia lá, bebia e voltava para trabalhar. Então essa foi a minha vida, né? Eu perdi o casamento que eu tinha, eu tive que voltar a morar com a minha mãe, então eu perdi tudo que eu tinha. Quando eu estava longe da presença de Deus, como mulher, eu era uma pessoa supostamente realizada. Eu tinha um emprego que eu queria, eu tinha um salário que eu queria. Com as festas e baladas, eu acabei superando aquela dor que eu estava sentindo da separação, mas mesmo tendo tudo isso, eu me sentia vazia. Eu chegava em casa das festas e chorava, simplesmente chorava. E eu tinha tanta dor que eu falava, meu Deus, me deixa pra lá. Deixa eu viver a minha vida, eu sei que não tem mais chance para mim. Eu sei que não tem mais jeito. Depois de tudo que eu fiz, por que o Senhor me quer assim? Porque eu abandonei o Senhor, priorizei uma pessoa e deixei o Senhor. Então por que o Senhor ainda me quer? E todos os dias eu sentia essa falta. Era como se eu apenas existisse, né? Até que o dia eu decidi. Eu falei, meu Deus, eu creio que o Senhor é mais forte do que qualquer voz que possa estar dentro de mim. O Senhor é mais forte do que a minha solidão, o Senhor é mais forte do que os meus problemas. Eu não sei se eu vou conseguir voltar, eu não sei se eu vou ter força suficiente, mas se o Senhor está me instruindo até hoje, dizendo que se eu decidir, eu vou conseguir, então o Senhor vai me dar esse sustento. E assim foi. Eu hoje estou aqui, querendo te rever, trazendo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que eu nunca deveria te deixar, pois um prazer igual eu nunca pude achar. Eu fui para a reunião, na primeira reunião que eu fui, eu decidi, então eu falei, eu não vou mais voltar para a vida que eu tinha antes. E a cada reunião Deus falava comigo para deixar alguma coisa, né? Então eu ia numa reunião, deixava alguma coisa e já tinha forças para ir na próxima, e assim ia. Isso ficou por volta mais ou menos de um mês, né? Cada reunião largando uma coisa. Só que tinha uma coisa que eu não queria largar, que eram as amizades. Porque desde a minha infância eu sempre fui uma pessoa sozinha. Eu não tive família, meus familiares eram os meus amigos. Essa foi a última coisa que foi mais difícil para mim deixar. Porque ao mesmo tempo que eu falava, não, eu vou deixar porque eu sei que Deus vai suprir isso. Ao mesmo tempo que eu falava isso, vinha aquela voz, você vai ficar sozinha. Então o que eu fiz? Eu tive coragem de largar isso. Eu entreguei, meu Deus, tá aqui. É a única coisa que faltou eu te entregar. Eu não tenho mais nada. Crendo que o Senhor nunca vai deixar um vazio dentro de mim. E isso foi no início da busca, né? E quando estava quase acabando a busca, eu recebi o Espírito Santo.
E é como se todo aquele medo se esvanecesse. Ele saiu, ele me deu aquela paz e eu falei, é como se eu tivesse recebido superpoderes. Eu falei assim, agora eu não estou nem aí para ninguém. Eu não preciso de mais ninguém, porque Deus ele vai suprir isso. E assim foi. Peguei essa palavra de buscar primeiro o reino dos céus, que os demais eles serão acrescentados. Então, todos os dias eu meditava nisso. Eu não vou me preocupar, não vou procurar restauração da minha vida sentimental, nem financeira, nada. Eu vou primeiro receber o Espírito Santo. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu segui ainda um tempo, né, sozinha. Comecei a ir, inclusive, para a terapia do amor, mas eu não fui com o intuito de procurar uma pessoa, de ter aquela pessoa comigo. Por mais que tinha aquele desejo de ter uma família, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu fico sozinha. Só não me deixa estar com alguém que vai me tirar da tua presença de novo. E assim foi. Meu esposo apareceu, né, quando eu menos esperava, e a gente fez todo o processo, né? A gente se conheceu, depois namorou, depois noivou e nos casamos. Graças a Deus, hoje a gente tem um casamento abençoado. Deus tem abençoado em tudo, na minha família, na parte financeira, né? Na minha carreira, em tudo. Tudo que eu tenho dentro do meu coração, Deus tem feito. Tem coisas que eu nem preciso pedir para Ele, porque Ele cumpre a palavra dEle na minha vida. Então hoje eu falo assim que eu posso perder qualquer pessoa, né? Posso perder meu filho, posso perder meu esposo de novo, mas com a experiência que eu tive lá atrás, eu não posso perder o Espírito Santo. Porque se eu perder ele, não tem mais sentido a vida. Quando Deus passou a ser minha prioridade, as demais coisas foram acrescentadas.